Boa noite. Hoje a gente vai iniciar nossa aula diferente, né, aqui pelo portal. Espero que gostem. Qualquer dúvida pode entrar em contato diretamente comigo. A radioterapia é um procedimento terapêutico que utiliza a radiação ionizante de forma precisa e controlada, visando sempre danificar ou matar o DNA celular tumoral, levando sempre em consideração preservar o máximo de tecidos sadios ao redor. A braquiterapia já é a modalidade de radioterapia que caracteriza pela aplicação de fontes radioativas diretamente ou próxima ao tumor. Como falamos, por exemplo, também a aplicação de iodo 125 diretamente no colo do útero ou em tratamento de câncer de próstata. Essa é uma das formas de braquiterapia de contato. As fontes radioativas podem ser induzidas por diversas formas, intracavitária, inalatória ou implantadas também, né, através de cirurgias. Os implantes, na maioria das vezes, são temporários. A braquiterapia intersticial temporária, indicada para tratamento de tumores de cabeça e pescoço e de membros inferiores também. Falamos também na sala de aula que são utilizados alguns meios de radioisótopos ou radionuclides, que vamos falar um pouquinho mais na nossa medicina nuclear. Mas falando em radioisótopos, também são utilizados em braquiterapia, como o iodo 125, o irídio 192, o ouro, o cobalto. São os mais comuns e os que menos têm reações adversas, por isso mais utilizado. Mas também tem diversos outros que podem ser utilizados. Então, a forma que ele é administrado vai geralmente do planejamento. Às vezes por via de catéter, às vezes por via de um tubo através de UCG ou às vezes através de cirurgias. Então vai depender muito do planejamento. O planejamento geralmente é feito através de exames de imagens, por exemplo, radiografias, tomografias, ressonâncias magnéticas, ecografias, com a finalidade de desenvolver um melhor plano para o paciente. Por exemplo, qual será o melhor tratamento? Qual a finalidade dos tratamentos? Qual a direção colocar o paciente? Por exemplo, se ele vai precisar de uma cirurgia, se ele vai precisar apenas de tratamentos com radiofármacos, se ele vai precisar de tratamentos só através de remédios. Então, esse planejamento é feito inicialmente por exames e logo depois qual a melhor forma de tratamento para o paciente. Quando a gente fala de trabalhar com radiação ionizante, estamos também falando sobre a necessidade da radioproteção, onde sabemos, né, que vocês já deram essa matéria, onde sabemos que a radioproteção é vinculada, né, através de tempo, distância e blindagem. Isso juntamente ao paciente, né? Porque como trabalhamos com braquiterapia, a braquiterapia é a radiação diretamente praticamente no tumor, né? Na verdade, diretamente, né? Então é necessário todos esses cuidados. Como falamos anteriormente, né? Entrando em outro slide aqui para vocês, o planejamento é de extrema importância, porque é onde o médico vai direcionar o tratamento do paciente. Então, é de extrema importância fazer exames para saber local, precisão, saber como será direcionado esse tratamento do paciente, se vai ser através de cirurgias, de tratamentos específicos, né? E isso é realizado através de exames. Para o médico fazer esse direcionamento, é necessário exames precisos. Então, quanto mais preciso for, melhor. Então, trabalhamos também com imagens tridimensionais, que são imagens em 3D, e exames feitos através de equipamentos como PET, como RM, que é a ressonância magnética, como é o TC, né, tomografia computadorizada. Então, é necessário os mais avançados dos equipamentos.
para fazer esse planejamento. E aí, como falamos anteriormente, né? O paciente é direcionado e existem alguns meios de tratamentos. Por exemplo, radiocirurgias estereotáxicas, né? Doses aplicadas diretamente sobre o tumor. Como falamos, né? O planejamento na radioterapia é de extrema importância porque é uma forma de simular o que será feito no paciente, né? Como, por exemplo, posicionamento, confecção de suporte, marcação de pontos, né, de isocentros. E através disso, a gente vai se basear no que fazer com o paciente. Por exemplo, posicionamento, ajuste de posição que privilegie a irradiação do local do tumor, conforto do paciente, acessórios, máscaras e suspensores, rampas, marcações referenciais, né? Que geralmente qual a posição local de se colocar os bips, né? E é isso. Existem também os simuladores convencionais, que são equipamentos, né, de radiodiagnóstico similares à unidade de teleterapia, que, como falei em sala, eu não quis muito entrar em teleterapia para não confundir a cabeça de vocês, mas é um equipamento de extrema importância que também tem a finalidade de captar imagens em 2D ou 3D, né, e colimadores que atenuam o feixe da radiação. Falamos também em sala de aula a importância do laser no planejamento, porque é ele quem direciona e determina o local exato do tumor. Como falamos anteriormente, existem uns tipos de tratamento que exigem uma certa periodicidade, né? E o que acontece com isso? Acaba sendo muito desconfortável para o paciente. Então, esses equipamentos servem para facilitar a vida do paciente, dar conforto ao paciente durante todo o tratamento, que geralmente dura ou semanas ou até meses. Alguns deles são suportes para cabeça e pescoço, as máscaras termoplásticas, como falamos, né? Que geralmente é de uso individual, geralmente tem o nome do paciente direcionado diretamente ao paciente. Geralmente imobilizado cabeça e pescoço. Às vezes, alguns pacientes é necessário só a mobilização da cabeça, mas tem alguns pacientes, ou a depender do tumor, que é necessário a mobilização até o ombro, com as máscaras termoplásticas. Falamos um pouquinho da rampa mamária, né, que permite a angulação do paciente. Geralmente é analisado o conforto do paciente e também a irradiação do local. Existem o suporte T, existem também o VAC-LOC, né, que é o colchão cheio de partículas de polímero, que tem a finalidade, quando o paciente deita, né, nesse colchão, ele se ajustar ao corpo do paciente. Falamos também sobre alguns protetores, como o da córnea, o protetor de testículos. Aí, como falamos inicialmente, a radioterapia é um tipo de tratamento terapêutico que visa danificar o DNA da célula tumoral. Só que o que acontece no nosso corpo? O nosso corpo, para surgir um câncer, é necessário a modificação de uma célula normal, ou melhor dizendo, a modificação do DNA de uma célula normal para a transformação em uma célula cancerígena. Como falamos em sala de aula, as principais causas do câncer são tabagismo, obesidade, sedentarismo, poluição do ar, que muitas das vezes a gente não liga, né, o aquecimento global com doenças, mas existem muitas ligações, né, inclusive poluição do ar, que pode estar associada a alguns tipos de câncer. Exposição excessiva ao sol, que, como falamos, hoje no Brasil, a maior taxa de câncer é câncer de pele. A gente não imagina que possa ser isso, mas é uma das principais causas. Por quê? Exposição excessiva ao sol. Infecções crônicas, né, como o papiloma vírus humano, que é o HPV,
E alguns fatores ocupacionais, como fatores físicos e biológicos no trabalho, que também pode causar câncer. Vamos supor, trabalhar de forma excessiva com radiação ionizante, né, de forma descontrolada. Fatores ocupacionais também podem causar alguns tipos de câncer. Por exemplo, a exposição excessiva à radiação ionizante, né, que é a nossa área. Então, tudo em excessivo pode causar mal. Por isso, existem os limites diários de radiação com quem trabalha nessa área, né, com nós. Como falamos, né, anteriormente, a célula normal no nosso corpo, através por algum fator, né, específico, sofre uma mutação e através dessa célula, desse DNA dessa célula tumoral ou já mutada, ela se replica e acaba tomando todas as células saudáveis no nosso corpo. Então, como falamos, né, o processo de carcinogênese é um processo que transforma a célula normal em uma célula cancerígena, né? Geralmente é um processo lento, então você pode passar a vida toda, né, e ele demorar de se proliferar ou de se manifestar. Já o estágio de promoção, geralmente é o estágio onde a célula já foi mutada, já está se proliferando e já atingiu um número a mais de células. Então, já é um processo diferenciado. Nesse caso, já pode-se haver alguns sintomas, ou não também, mas na maioria das vezes já apresenta alguns sinais clínicos. Já o estágio de progressão já é um estágio mais, não avançado, mas já as células mutadas já estão em níveis descontrolados, né, alterados. Então, nesse caso, o câncer. E o estágio de progressão já é um estágio final, né? É onde o câncer já se proliferou, as células já se multiplicaram e geralmente é o estágio onde já começam a aparecer alguns tipos de sintomas. E existe também o estágio, que não é mais considerado como estágio, mas também já é uma forma de manifestação do câncer, é o estágio da metástase, né? É um processo que as células já estão desordenadas, já se espalharam por outras partes do corpo e geralmente essas células são inteligentes. Por quê? Elas não se proliferam ou se espalham por locais próximos. Elas sempre visam o lugar mais distante possível do lugar que ela se proliferou. Por exemplo, teve um câncer. E assim encerramos nossa aula.